A paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos. Estarei narrando um sermão de Aidan Wilson Tozer, O Espírito como Poder. Ouçamos a narração. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1:8. Alguns bons cristãos têm interpretado erroneamente este texto e considerado que Cristo disse aos seus discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e poder que viria após a chegada do Espírito. É concebível que uma leitura superficial do texto bíblico possa levar a essa conclusão. Mas a verdade é que Cristo não ensinou a chegada do Espírito como poder, pois o poder e o Espírito são o mesmo. A nossa língua materna é um instrumento belo e simples, mas que também pode ser complexo e enganoso. Por essa razão, deve ser usada com cuidado se desejamos evitar dar e receber impressões equivocadas por seus meios. Isso é especialmente verdadeiro quando estamos discorrendo sobre Deus, pois por ele ser completamente distinto de qualquer outra coisa ou alguém em seu universo, nossos próprios pensamentos sobre ele, assim como nossas palavras, estão sob o perigo constante de desvios. Um exemplo é encontrado na expressão "o poder de Deus". O perigo reside no fato de pensarmos em poder como algo pertencente a Deus, como a energia muscular pertence ao homem, como algo que ele possui, cuja força é separada dele e é dotada de existência em si mesma. Devemos lembrar que os atributos de Deus não são componentes constituintes da bendita divindade, nem elementos fora de sua composição. Um Deus que pode ser composto não seria Deus de modo algum, mas a obra de algo ou alguém maior que ele, grandioso o suficiente para compô-lo. Teríamos então um Deus sintético, formado por partes que chamamos de atributos, e o verdadeiro Deus seria um outro ser, aquele que de fato estaria acima de todo pensamento e de toda concepção. A Bíblia e a teologia cristã ensinam que Deus é uma unidade indivisível, sendo que ele é em uma singularidade sem divisões, de onde nada pode ser retirado e nada pode ser acrescido. Por exemplo, a misericórdia, a imutabilidade, a eternidade são nomes que temos dado a algo que Deus declara ser verdadeiro sobre si. Todas as expressões de Deus na Bíblia devem ser entendidas não como o que Deus possui, mas o que ele é em sua indivisível unidade. Mesmo a palavra natureza, quando aplicada a Deus, deveria ser compreendida como uma acomodação à nossa maneira humana de ver as coisas e não como uma descrição precisa de qualquer verdade da misteriosa divindade. Deus disse: "Eu sou o que sou", Êxodo 3,14. E podemos apenas repetir em reverência: "Ó Deus, Tu és". Nosso Senhor, antes de sua ascensão, disse aos discípulos: "Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24:49. A palavra "até" é uma preposição relativa a tempo. Ela indica um ponto em relação ao qual algo ocorre antes ou depois. Assim, a experiência daqueles discípulos poderia ser expressa dessa forma: até aquele ponto, eles não tinham recebido poder. Naquele ponto, eles receberam poder. Após aquele ponto, eles tinham recebido poder. O fato histórico é simples assim. Poder veio sobre a igreja, um poder jamais liberado na natureza humana, sendo a única exceção a unção poderosa que veio sobre Cristo nas águas do Jordão. Aquele poder, ainda ativo na igreja, permitiu-lhe existir por praticamente 2000 anos, mesmo que durante todo esse período tenha permanecido como um grupo minoritário altamente impopular entre as nações da humanidade e sob um intenso cerco de inimigos que ficariam muito felizes em determinar o seu fim caso fossem capazes de fazê-lo. Mas recebereis poder. Por meio dessas palavras, nosso Senhor elevou a expectativa de seus discípulos e os instruiu a aguardarem a chegada de uma potência sobrenatural em suas naturezas, de uma fonte que lhes era exterior. Era para ser algo previamente desconhecido para eles,
mas que repentinamente viria sobre eles de outro mundo. Era para ser nada menos que o próprio Deus entrando no interior deles com o propósito de reproduzir a sua própria semelhança dentro deles. Aqui está a linha divisória que separa o cristianismo de todos os ocultismos e de cada tipo de culto oriental, antigo ou moderno. Todos eles são construídos em torno das mesmas ideias, variando apenas em detalhes menores, cada qual com o seu próprio e peculiar conjunto de frases e aparentemente rivalizando-se mutuamente em ambiguidade e obscuridade. Cada qual aconselha: entre em sintonia com o infinito, desperte o gigante dentro de você, sintonize-se com o seu potencial oculto ou aprenda a pensar criativamente. Todo esse fraseado apresenta algum valor transitório, como uma injeção psicológica no braço, mas seus resultados não são permanentes porque, na melhor das hipóteses, ele constrói a esperança sobre a natureza caída do homem e não conhece nenhum poder vindo do alto. E, independentemente do que possa ser dito em favor deles, certamente isso não é cristianismo. O cristianismo pressupõe a ausência de qualquer autoajuda e oferece um poder que é nada menos do que o poder de Deus. Esse poder vem sobre homens e mulheres impotentes como uma invasão gentil, porém irresistível de outro mundo, trazendo uma potência moral infinitamente além de qualquer outra coisa que possa ser despertada de dentro. Esse poder é suficiente, dispensando qualquer ajuda adicional ou fonte auxiliar de energia espiritual, pois é o Espírito Santo de Deus vindo onde a fraqueza reside para fornecer poder e graça que capacite o ser humano a satisfazer a necessidade moral. Firmado contra qualquer provisão poderosa desse cristianismo ético, se me permitem usar o termo, está algo que não é cristianismo de modo algum. Uma reprodução infantil dos ideais de Cristo, um deplorável esforço de realizar os ensinamentos do Sermão do Monte. Tudo isso não passa de um jogo religioso pueril, longe de ser a fé de Cristo e do Novo Testamento. Mas recebereis poder. Essa foi e é uma inspiração singular, um revestimento de energia sobrenatural, afetando cada departamento da vida do cristão e permanecendo nele para sempre. Não se trata de poder físico nem de poder mental, embora possa tocar a ambos em sua ação benigna. É igualmente um tipo de poder distinto daquele visto na natureza, na atração lunar que cria as marés ou no poderoso raio que divide um grande carvalho durante a tempestade. Esse poder de Deus opera em outro nível e afeta outro departamento de sua vasta criação. É poder espiritual, é o tipo de poder que Deus é a capacidade de alcançar fins espirituais e morais. Seu propósito no longo prazo é produzir um caráter semelhante ao de Deus em homens e mulheres que eram outrora totalmente maus por natureza e por escolha. Agora, como esse poder opera? É uma força não mediada em sua pureza, diretamente aplicada pelo Espírito de Deus no espírito do homem. O lutador atinge o seu objetivo pela força de seu corpo físico sobre o corpo de seu oponente. O professor, pela força das ideias sobre a mente do aluno. O moralista, pela força do dever sobre a consciência do discípulo. Assim, o Espírito Santo realiza sua bem-aventurada obra pelo contato direto com o espírito humano. Não seria preciso dizer que o poder de Deus é sempre experienciado em forma direta e não mediada, pois quando quiser, o Espírito pode usar outro meio, assim como Cristo utilizou saliva para curar um homem cego. Todavia, o poder sempre está acima e além do meio utilizado. Embora o Espírito possa lançar mão de meios apropriados para abençoar um homem crédulo, ele jamais precisa fazê-lo, pois nada mais são do que concessões temporárias feitas à nossa ignorância e incredulidade. Onde o poder adequado está presente, praticamente qualquer meio será suficiente. Porém, onde o poder adequado está ausente, nem todos os meios no mundo podem assegurar o fim desejado. O Espírito de Deus pode usar uma canção, um sermão, uma boa ação,
um texto ou o mistério e a majestade da natureza. Mas sempre a obra final será realizada pelo poder do Espírito sobre o coração humano. À luz disso, pode ser visto como os cultos da igreja atual são vazios e sem significado. Todos os meios estão em evidência. A única fraqueza a se lamentar é a ausência do poder do Espírito. A forma de piedade está lá, e com frequência a forma é aperfeiçoada até que seja um triunfo estético. Música e poesia, arte e oratória, vestimenta simbólica e tons solenes são combinados para encantar a mente do adorador, mas raramente a inspiração sobrenatural está presente. O poder do alto não é conhecido e muito menos desejado por pastores ou membros. Isso é nada menos que trágico, ainda mais porque se insere no campo da religião, em que o destino eterno dos homens está envolvido. A ausência do Espírito pode ser creditada àquela vaga sensação de irrealidade que em quase todos os lugares reveste a religião de nossos dias. No culto de uma igreja padrão, a coisa mais real é a sombria irrealidade de tudo. O adorador senta-se em seu assento no templo, em um estado de pensamento suspenso e um tipo de entorpecimento onírico se apodera dele. Ele ouve as palavras, mas não as registra, impossibilitando-o de relacioná-las a qualquer coisa de sua própria vida. Ele tem consciência de haver entrado num tipo de ar entre mundos, onde sua mente rende-se a um estado mais ou menos agradável que desaparece com a bênção apostólica ao final do culto, não deixando nenhum rastro. Não há qualquer efeito sobre a sua vida cotidiana. Ele não tem consciência de nenhum poder, presença ou realidade espiritual. Simplesmente não há nada em sua experiência que corresponda ao que ele ouviu do púlpito ou cantou nos hinos. Um significado da palavra poder é capacidade de fazer. Aí está precisamente a maravilha da obra do Espírito na igreja e nos corações dos cristãos. A sua capacidade garantida de tornar coisas espirituais reais para a alma. Esse poder é capaz de ir direto ao seu alvo com penetrante objetividade. Pode difundir-se na mente como uma essência infinitamente aprazível e alegre, assegurando os fins acima e além dos limites do intelecto. A realidade é o seu assunto, realidade no céu e na terra. Ele não cria objetos que não estão lá, mas revela objetos já presentes e ocultos à alma. Na experiência humana real, é provável que isso seja sentido pela primeira vez em um intensificado sentido da presença de Cristo. Ele é sentido como uma pessoa real, íntima e arrebatadoramente próxima. Então, todos os outros objetos espirituais passam a ser vistos claramente pela mente. Graça, perdão e purificação assumem uma forma de clareza quase corpórea. A oração perde a sua qualidade inexpressiva, tornando-se um doce diálogo com alguém que está realmente presente. O amor por Deus e por seus filhos apodera-se de nossa alma. Sentimos-nos perto do céu e agora é a terra e o mundo que começam a parecer irreais. Nós os conhecemos agora como eles são. Realidades de fato, mas como cenários, aqui por um breve período para logo passarem. O mundo por vir assume contornos visíveis em nossa mente, passando a atrair o nosso interesse e a nossa devoção. Então, toda a vida muda de modo permanente para adequar-se à nova realidade. Pode haver leves flutuações, como os altos e baixos em um gráfico, mas a direção estabelecida é ascendente e o terreno conquistado é mantido. Isso não é tudo, mas dará uma noção do que o Novo Testamento quer dizer quando fala de poder. E talvez por contraste possamos aprender quão débil é o poder de que desfrutamos. Creio não haver dúvidas de que a maior necessidade de todas, no atual momento da Igreja de Deus, é o poder do Espírito Santo. Mais ensino, organização, equipamentos mais sofisticados, métodos mais avançados, tudo isso é inútil. É como trazer um respirador melhor após a morte do paciente. Por melhores que sejam, jamais poderão trazer vida. O Espírito é que vivifica, João 6,63. Por melhores que sejam, jamais poderão trazer poder.
O poder pertence a Deus. Salmo 62, verso 11. O protestantismo está na estrada errada quando tenta vencer simplesmente por meio de uma frente unida. A nossa maior necessidade não é de uma unidade organizacional, mas de poder. As lápides no cemitério apresentam uma frente unida, mas permanecem mudas e impotentes enquanto o mundo passa por elas. Suponho que a minha sugestão não irá receber uma séria atenção, mas gostaria de sugerir que nós, cristãos que cremos na Bíblia, anunciemos uma moratória na atividade religiosa e preparemos nossa casa para a chegada de uma inspiração do alto. O corpo dos cristãos que compõem a ala conservadora da igreja é tão carnal. Os nossos cultos públicos em alguns locais são tão chocantemente irreverentes. As nossas preferências religiosas são tão degradantes que o poder jamais foi tão necessário quanto agora em toda a história. Creio que nos seria altamente benéfico se declarássemos um período de silêncio e de autoexame durante o qual cada um de nós perscrutaria o seu próprio coração e buscaria cumprir cada condição para um batismo real de poder do alto. De uma coisa podemos estar certos, de que não há cura para o nosso problema profundo sem uma visitação, sim, sem uma invasão do poder que vem do alto. Somente o próprio Espírito pode nos mostrar o que está errado conosco e apenas Ele pode prescrever a cura. Unicamente o Espírito pode nos salvar da entorpecedora irrealidade do cristianismo sem o Espírito. Somente Ele pode nos mostrar o Pai e o Filho, e apenas a ação interior de seu poder pode revelar a nós a solene majestade e o arrebatador mistério do Deus Trino. Amém. Deus em Cristo abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo, curtir e compartilhar o vídeo para que o canal cresça. Desde já agradeço, Deus abençoe a todos mais uma vez.